Olá, gente, bem-vinda a mais uma aula de Química e o tema da nossa aula dessa semana é fatores que influenciam na velocidade de uma reação química, tá? Então, que fatores são esses? Primeiro, a gente tem a natureza da reação. Então, a velocidade da reação química vai depender da natureza da reação. Também vai depender da quantidade de reagentes que vai estar envolvida ali na reação. Então, quanto maior a quantidade de reagentes, maior será o tempo ali para aqueles reagentes interagirem um com o outro, e aí a velocidade da reação pode ser mais lenta. Quanto menor a quantidade de reagentes, se não tiver nenhuma influência externa, e aí a reação será mais rápida. Outro ponto é a superfície de contato entre os reagentes. Quanto maior a superfície de contato entre esses reagentes, mais rápido será a reação química. Um exemplo que eu posso dar a vocês, a gente pode estar comparando. Vocês conhecem aqueles antiácidos efervescentes, né? Aqueles remédios efervescentes. Se você coloca um comprimido daquele, ele inteiro, e você pegar um comprimido e triturar, você vai observar que aquele triturado, ele vai reagir, ele vai dissolver muito mais rápido do que aquele que foi colocado de forma inteira. Então, qual é a diferença entre os dois? Você tem ali inteiro, você tem ali o reagente, no caso, o comprimido e a água eles vão interagir, né? Vai sendo dissolvido pela água. Você vai ver que a área de contato ali dos reagentes não é tão grande. Já na segunda situação, você colocando ele todo triturado, a área de contato entre os reagentes vai ser maior, né? Porque o comprimido ele vai estar todo em pedacinhos, então a área de contato ali do comprimido com a água vai ser uma área de contato maior, então a velocidade da reação é maior. Tá? Um outro ponto que a gente tem é a temperatura. Quanto maior a temperatura de uma reação química, mais rápido essa reação química aí vai acontecer. Então, eu vou ter uma velocidade maior. Mas por quê? Porque quando se aumenta a temperatura dos reagentes, eu tenho ali que as moléculas daquele reagente vai ganhar mais energia, vai se movimentar mais rapidamente. E com isso, o contato entre elas vai ser um contato maior, possibilitando que a reação química aconteça de forma mais rápida. Um exemplo que eu dou a vocês por exemplo, você pega o açúcar, você coloca o açúcar, que no caso é a sacarose, que nós conhecemos como açúcar, você coloca ele para reagir com a água. Se você eleva a temperatura daquela água, os dois vão reagir ali e no final eu vou ter a formação de dois novos compostos, que é a glicose e a frutose. Porque a sacarose é formada de glicose e de glicose e de sacarose, tá? Então, se eu aumento a temperatura desse sistema, eu vou consequentemente obter de forma mais rápida a glicose e a sacarose. O outro fator aí que influencia na velocidade de uma reação química são a presença de catalisadores. O que são esses catalisadores? Catalisadores nada mais é do que elementos que são introduzidos aí em uma reação química, fazendo com que essa reação ela aconteça de forma mais rápida. E essa substância que é inserida ali na reação, ela só serve mesmo para acelerar o processo da reação. Ela não vai interferir ali nos reagentes, tá? Então, ela só vai ali ajudar a agilizar a reação química. Um exemplo que eu coloco a vocês é o exemplo anterior, eu falei aí da sacarose, né? Reagindo com a água e aumenta a temperatura, forma glicose e forma sacarose, e forma a glicose e a frutose, beleza? Eu posso fazer com que essa reação ela seja de forma mais rápida e mais proveitosa, colocando aí um catalisador, aonde vai fazer com que essa reação seja mais rápida e além de tudo ainda vai formar um terceiro elemento que é bastante utilizado na indústria, que é um tal de um xarope. Então, o que acontece? Eu tenho uma sacarose, ela reagindo com a água,
eu adiciono um catalisador aí ácido. Esse catalisador, ele vai agir aí na reação química, possibilitando que se forme, aí tenha um produto rápido, formando a glicose e a sacarose, e aí acontece a presença de um tal de um xarope. Esse xarope, ele é docinho e ele é utilizado aí na indústria para a fabricação de balas, de doces, né, de biscoitos, aonde esse açúcar, esse xarope, ele não vai ocasionar a questão do gostozinho de areia, aquela sensação areada, né? Não tem essa sensação, porque o açúcar ele é todo cristalino, o xarope não, ele já é líquido, então ele não vai fazer com que o doce, a bala, tenha essa sensação de areiado, porque ele é só um líquido doce. É o resultado aí da hidrólise da sacarose, ok? E aí também dá a visualização do caramelo, né? Do caramelado, de um doce meio amarelado, devido a esse xarope. Então, gente, a nossa aula dessa semana é sobre esses fatores. Peço a vocês que estejam lendo o livro-texto de vocês e estejam fazendo lá as atividades propostas, que é bem interessante. Então, até mais!